Vamos continuar então? Agora aqui nossa aula 4, então, pessoal, vamos falar dos postulados da criminalística. Gente, quem sabe lá da nossa live, quem estava lá conosco na nossa live, sabe que nós fizemos uma diferenciação, então, entre os princípios e os postulados, tá? Isso aqui tudo, na verdade, pessoal, quando a gente fala em postulados, nada mais é do que a sabedoria que está implícita no princípio, tá? E o que é um princípio científico? É aquela coisa que a gente é a sabedoria, digamos assim, é o que fundamenta, é o pilar da ciência de determinado ramo do conhecimento. Então, quando a gente fala lá que dois corpos não cabem, não podem ocupar o mesmo espaço, significa um princípio da física pelo qual cada corpo ocupa o seu espaço, ou seja, não há como dilatar o espaço. Então, é um princípio que ele se repete. Enquanto não houver conhecimento suficiente para questionar esse princípio, ele é válido e nós não podemos discuti-lo. Então, digamos assim, ele é a base, é o que fundamenta a ciência, certo? Então, ele permite que nós façamos algumas afirmações, ele permite que nós façamos algumas negações. Então, o princípio é aquilo que fundamenta a ciência. E o postulado é a interpretação do vestígio, a interpretação do princípio. É a conclusão, então, as hipóteses, é aquilo que a gente pode tirar de sabedoria, né? Então, aquilo que vai para a eternidade até que a ciência se modifique. A ciência histórica é uma que se baseia em princípios que muitas vezes eles daqui a pouco se mostram equivocados à medida que nós conseguimos retornar no tempo a reconstrução dos vestígios históricos, de forma que os próprios fatos históricos mudam, e aí o princípio cai por terra e tudo mais. Na ciência jurídica, isso é um pouco diferente, tá, pessoal? Quando nós falamos em um princípio, o princípio pode ou não estar positivado em uma norma jurídica, em uma norma positiva, desculpem. O princípio ele é uma norma jurídica no direito. Ele pode ou não estar positivado, certo? Então, por exemplo, o princípio da igualdade, princípio da liberdade, são princípios que estão consagrados aí na Constituição Federal. Vocês vão encontrar diversos dispositivos ali, principalmente entre o primeiro e o quinto, que vão fazer colocações aí diretas em consagração a esses princípios. O que ocorre é que os postulados no direito eles não são considerados princípios, mas sim metaprincípios. Então, o exemplo clássico que nós temos lá é o princípio da proporcionalidade, né? O princípio da razoabilidade. Ele nunca está, na verdade, o postulado normativo, ele nunca está consagrado em uma norma como um princípio. Então, o postulado normativo é o metaprincípio, é aquele que orienta a aplicação e a interpretação de um princípio. Pessoal, isso é lá no direito, e aqui na criminalística pode haver alguma relação, a gente não sabe ainda direito de onde que o avaliador tirou esse termo postulados da criminalística, mas nós supomos, que ele está se referindo à sabedoria implícita nos princípios da criminalística que já existem, certo? Então, vamos separar um pouco aqui o que é do direito, vamos separar um pouco aqui o que é das ciências duras e vamos focar na criminalística enquanto ciência, tá? Aqui no ponto 2, nós então já sabemos que a criminalística é uma ciência, já sabemos que a criminalística é uma ciência interdisciplinar, multidisciplinar, que bebe de outros conhecimentos para se formar como tal, mas ela também tem características próprias que são só dela criminalística, certo? Então, vamos lá. Vou citar para vocês aqui alguns postulados da criminalística e em seguida nós vamos passar para os princípios. Acredito que o estudo do item 2 e 3 não tem como fazer sem ser de forma concomitante, tá? Então, vamos lá. A materialidade do crime se prova por vestígios. Que princípio é esse? Princípio da observação. A materialidade se prova por vestígios. Quem são os vestígios? Vestígios podem ser os vestígios reais, podem ser os vestígios ilusórios, podem ser os vestígios forjados. Pessoal, aqui nós vamos fazer uma pausa para falar um pouco
de diferenças entre indícios, vestígios e evidências, tá? Tudo aquilo que eu encontro em um local de suspeito, pode ser um local de morte violenta, um local sem corpo, onde há apenas uma mancha de sangue, onde foi encontrada uma arma de fogo, onde foi dado um disparo de arma de fogo. Eu encontro vestígios. Eu posso ver vestígios em tudo que é canto, né? O Código de Processo Penal determina que o perito criminal tem que analisar o local de forma minuciosa e depois descrever de forma mais minuciosa ainda aquilo que encontrou. O que ocorre, pessoal, é que o estudo e o aperfeiçoamento por parte do profissional de perícia criminal, notadamente o perito criminal, que é o responsável pela investigação científica, o perito criminal ele tem uma obrigação de estar, uma obrigação moral, na verdade, mas também funcional, de estar sempre em permanente atualização. Por quê? Porque ele precisa, esse é o trabalho, é para isso que ele é pago. Ele é pago para quê? Para identificar vestígios que sejam potencialmente reais. Não me interessa a gota de ketchup, eu quero a gota de sangue. Então eu preciso saber enxergar a olho nu a diferença entre uma mancha de sangue e uma mancha de ketchup. Certo? É claro que, como eu mencionei anteriormente, à noite, na chuva, isso pode ser um pouco complicado. Mas o perito precisa ter o faro do vestígio real. Ou, ao menos, documentar o vestígio ilusório ou forjado. Uma mancha de ketchup próximo da vítima que não estava consumindo nenhum alimento. Isso pode ser estranho. Isso pode ser um vestígio forjado. Alguém pode estar praticando uma fraude processual. Então, isso pode ser o vestígio real de outro crime, que não aquele principal, o crime contra a vida, por exemplo, contra a vida humana. É o que uma mancha de sangue indica, né? Que há vestígio de possibilidade de um crime contra a vida humana. Agora, uma mancha de ketchup perto desse corpo humano, digamos, há um cadáver, e uma mancha de ketchup do lado de uma mancha de sangue. Eu posso ter aí um vestígio irreal, um vestígio falso para o crime de homicídio, mas um vestígio real para um crime de fraude processual, que é o crime de alterar a cena do crime para tentar enganar a equipe de perícia. E a investigação como um todo, as autoridades policiais também, né? Então, gente, vestígio pode ser real, irreal ou até mesmo ilusório. Eu já vi uma ocasião, um perito fotografar uma gravura que estava pintada no chão, à noite na chuva, achando que era uma mancha de sangue. E era um desenho, um grafite que havia sido feito pela comunidade no chão da via. Isso é um vestígio ilusório. Simplesmente ele não serve para nada. Aquele ali não é vestígio de nada. No máximo, depredação de patrimônio público, mas aí é forçar demais, tá? Então, esse aí é o vestígio ilusório. É aquele que tu acha que é vestígio de alguma coisa, ele não é vestígio de nada. Por fim, nós temos o vestígio forjado, que é aquele, como eu falei, que ele pode servir para a colocação de uma situação. Isso é o que eu encontrei. Pode haver uma situação, né? Aquele caso típico da droga enxertado, esse vestígio enxertado num acusado, porque o delegado ou a autoridade policial quer prender o sujeito, então enxerta lá uma droga para poder levar ele para a delegacia e já leva ele preso na hora por flagrante, por porte de entorpecentes. Gente, esse flagrante é ilegal. Esse vestígio forjado, ele não enseja uma prisão. Ele é ilegal, portanto. Por fim, o vestígio real, aquele que é coletado, trasladado, armazenado, trasladado, levado para o laboratório, para onde quer que seja, para o profissional que vai, o outro perito que vai analisá-lo, observá-lo, analisá-lo e interpretá-lo, e depois descartar ou devolver para o dono o objeto do exame. Esse vestígio, portanto, ele pode se transformar em uma evidência. Então, o vestígio que é real e é interpretado, ele pertence, realmente está relacionado com o crime ou com a identidade do criminoso, então ele é considerado um vestígio, ele está apto a se transformar em uma evidência, certo? Então, essas são as evidências. Vocês vão encontrar no inglês lá a tradução de vestígio
para evidência, como evidence, mas, na verdade, em português, é o que nós precisamos nos preocupar, né? Pelo menos para a prova de criminalística, tá? Lá na prova de inglês, o professor vai dizer para vocês, muito provavelmente, ele vai cobrar de vocês a tradução de vestígios e evidências, certo? Agora, estou chamando aqui a atenção para fins da prova de criminalística, vestígio é vestígio, evidência é evidência, e esta é a diferença que eu acabei de colocar para os senhores, beleza? E o que é o indício? O indício vejam bem, o indício é trabalhado lá na investigação criminal pela Polícia Civil e é onde eles vão encontrar elementos para interrogar pessoas e tudo mais, para levar a exame. Os indícios também podem virar evidências, né? Na medida em que eu posso, por exemplo, pedir a comparação de voz de uma testemunha ou a comparação de algum outro exame pericial em algum documento, alguns indícios podem apontar para determinada situação, eu peço perícia naquele indício, ele também pode se transformar numa evidência. Por que não? Tá? Mas essa então é a diferença de vestígio, indício e evidência e os tipos de vestígios aqui. Eu já passei todos eles para vocês. Fechou? Vamos avançar aqui então. Mais um postulado da criminalística. Não há vestígio sem origem. Princípio da interpretação. Não há vestígio sem origem. Então, todo vestígio tem que ter um método produtivo. Não há vestígio que nasce sozinho, porque senão não se entenderia como tal, certo? Então, o postulado não há vestígio sem origem está implícito lá no princípio da interpretação. Ou então no princípio da correspondência aqui de Edmund Locke, certo? Vamos adiante. Terceiro postulado, todo contato deixa uma marca. Esse aqui é fácil, né? Postulado, todo contato deixa uma marca, princípio das trocas ou da transferência. Todo contato deixa uma marca. Pessoal, aqui vocês vão lembrar da mão suja de sangue, vocês vão lembrar da faca suja de sangue, com o sangue da vítima, vocês vão lembrar da arma de fogo, cujo gatilho tem material genético, DNA mitocondrial do dedo do atirador, do acusado, do suspeito. Aqui vocês vão lembrar do acidente de trânsito do carro branco contra o carro vermelho. O carro branco bate no carro vermelho e depois do acidente o carro branco tem uma listra vermelha e o carro vermelho tem uma lista branca. Princípio das trocas. Todo contato deixa uma marca. Próximo postulado, a identidade da evidência é determinada pela comparação. Eu preciso utilizar o método comparativo para encontrar a identidade da evidência. Princípio da descrição. Princípio da certeza científica. Próximo postulado, vestígios contam a história de um crime. Princípio da documentação. Princípio da documentação também para Locke. Tá, gente? E, por fim, a preservação da cadeia de custódia garante a confiabilidade da prova. Esse aqui é um postulado muito recente, vai aparecer na literatura que eu indiquei lá para os senhores, e vai aparecer aqui também no princípio da documentação e no princípio da cadeia de custódia, pessoal, que está lá reverenciado no Código de Processo Penal, certo? Eu também poderia mencionar aqui e associar outros princípios com estes postulados e, de fato, vocês vão ter uma margem aqui para interpretação, né? Que se um postulado cabe em um princípio ou não. Pessoal, não há uma correspondência objetiva de forma que o avaliador possa cobrar isso aqui de vocês. O que importa é que ele quer saber se vocês conhecem os postulados, aliás, se vocês sabem o que é um postulado e qual a diferença dos princípios. Eu acho que é por aí, tá? Eu acho que ele vai apresentar lá um textinho e vai tentar avaliar de vocês o seguinte: vocês sabem o que é postulado, o que é princípio, qual a diferença entre um e outro? Certo? Eu acho que é por aí. Ele não vai tentar associar
um postulado a um princípio, a não ser que seja uma coisa muito evidente. Então, leiam bem o nome do princípio e associem com o que está escrito no postulado, que eu acho que a questão de postulado vai passar por aí e vocês não vão ter dificuldade de superar essa questão aqui, tá? Então, vamos passar para a questão número 3. Qualquer coisa, a gente volta nos postulados ali de novo. Gente, quando a gente fala de princípios, a gente tem que entender uma coisa, que princípios da criminalística, tá? Primeiramente, nós temos os princípios de Locard, que são os mais importantes, e eu acredito que são aqueles que vão aparecer na prova, porque os princípios de Locard, eles são usados até hoje, são poucos e são definitivos, mas eles se desenvolveram, certo? Os princípios de Locard estão esmiuçados hoje em dia em outros subprincípios que hoje ganharam corpo de princípio e que nós precisamos tratá-los como tal. E também precisamos lembrar que o Hans Gross também fundou a criminalística com base em princípios de Locard e nos seus próprios. Então, na verdade, há uma mistura, há uma sobreposição de princípios. Nós temos que ter isso em mente. Eles viveram na mesma época, mas o manual do juiz aqui é de 1892, já é um pouco mais avançado, tá? Lembre, naquela época não havia muita comunicação. Muito provavelmente o Edmund Locard deve ter pego o livro do Hans Gross na mão já bastante tempo depois da publicação, certo? Então o questionamento é um pouco mais complicado. Nós vamos ver depois alguns exemplos de princípios da criminalística positivados no ordenamento jurídico, certo? Mas vamos lá. Iniciando aqui então, pessoal, primeiramente, princípios da criminalística, tá? Esses aqui são os princípios que vocês têm que ter em mente. Princípio da observação, o perito vê e repete, criminalística antiga, tradicional. Princípio da análise, o perito observa e analisa. Ele observa no local, ele analisa no laboratório, analisa com calma, por quê? Porque ele quer responder quesitos objetivos elaborados pela autoridade policial ou quesitos implícitos. Então, ele analisa e interpreta. Aqui nós estamos falando da criminalística mais avançada, certo? Vejo, repito e interpreto. E uma vez interpretado, eu descrevo. Descrevo para quê? Para poder documentar. Documentar aonde? Em artigos científicos, em laudos periciais e responder ao quesito principal da lei processual penal sobre a cadeia de custódia, ou seja, quem coletou o vestígio, quando coletou, qual a condição, como foi acondicionado, quem abriu o lacre da custódia, quem fez a análise, quem interpretou, quando ele foi devolvido e como foi devolvido. Ou seja, a rastreabilidade do vestígio até se transformar em evidência. O vestígio, a partir de 2019, no Código de Processo Penal, para se transformar em evidência de forma legítima, ele precisa estar chancelado pela cadeia de custódia das evidências de forma regular. Caso contrário, ele perde a sua eficácia. Certo? Ele pode ser declarado nulo, como nós vamos ver mais adiante. Pessoal, são esses 5 princípios aqui. Princípios contemporâneos da criminalística. A criminalística preventiva, a criminalística que descreve, documenta para que não aconteça de novo. Onde a inteligência pericial tem transparência de dados, oferece os dados para as autoridades policiais para que haja prevenção, para que não só nós descubramos quem são os autores dos delitos e conseguimos puni-los com eficiência, mas também que o crime não se repita, também respeite o caráter preventivo da pena. Certo? Então, indo adiante, lembram lá? Edmund Locard compareceu ao Congresso de Antropologia Criminal da Universidade de Roma em 1885 e lá ele apresentou os seus princípios. Então, quando falar princípios de Locard, vocês vão lembrar desses aqui. Princípio das trocas ou da transferência, nós já falamos sobre ele, o que significa. Princípio da correspondência. Não há vestígio sem origem.
Todo contato deixa uma marca também está nesse princípio, afinal, a marca corresponde a um contato. Princípio da imparcialidade e da busca da verdade. Esse nós vamos falar daqui a pouco, já aqui embaixo, que ele está positivado no ordenamento jurídico, mas eu falei um pouco da imparcialidade para vocês. Volto a repetir. Perito criminal tem que ter autonomia para poder trabalhar. Perito criminal oficial, perícia oficial, processo criminal, processo penal. Nesse âmbito processual penal, o perito oficial, ele é autônomo. Não existe, vejam bem o que eu vou falar, não existe perícia privada, não existe perito privado no processo penal. No processo penal, o perito é oficial. Se porventura sobrevierem laudos periciais ou exames periciais de outros profissionais, esse documento, isso não significa que isso é uma perícia. Pode haver uma contraperícia, ou seja, algum assistente técnico do acusado ou da parte mesmo, assistente da acusação ou da defesa, questionar o trabalho da perícia, já que o perito oficial não trabalha para o juiz, ele trabalha para o juiz, ele não trabalha para a parte, acusação ou defesa. Ele é imparcial. Agora, o exame pericial que ele produz pode ser alvo de questionamento. Esse questionamento não se traduz em outra perícia, certo? A perícia é oficial, é a única perícia. Podem haver pareceres, questionamentos, mas eles não se mostram como periciais, eles são pareceres técnicos. Isso é diferente de perícia no processo penal, certo? Então, o princípio da imparcialidade, da busca da verdade. Lembrem lá também, princípio da busca da verdade, lembrem lá do artigo 473 do novo Código de Processo Civil. O perito pode realizar perícias, diligências periciais em busca da verdade, em consagração a este princípio aqui, princípio da certeza jurídica. Certeza científica, desculpem, pessoal. Gente, continuando aqui, princípio da reconstrução. Esse princípio também está consagrado aqui no nosso ordenamento jurídico, nós vamos ver lá na frente, tá? É o artigo 7º do Código de Processo Penal que fala da reprodução simulada. Princípio da certeza científica, aplicação do método científico sempre que possível. Quando não for possível, nós vamos poder trabalhar sim com algumas digressões, com alguma interpretação, com algum elemento imponderável, com algo subjetivo. Mas a subjetividade tem um limite. O método científico ele sempre prima pela objetividade sempre que possível. Então, princípio da certeza científica. Eu aplico um método científico, o método científico pode variar. Agora, se a conclusão variar junto com o método, significa que o método não é adequado, certo? Sempre existe um método adequado. Esse método científico adequado está consagrado em um protocolo operacional padrão, que ele é orientativo. O perito criminal pode utilizar outro método. Ele só não pode chegar a outra conclusão que o método consagrado no procedimento operacional padrão chega. Então, por que nós temos um procedimento padrão? Porque ele tem resultados eficazes, que interessam para a estatística. Agora, aquele método científico que é falho, que é subjetivo, que é vago, que é monográfico, ele não serve, não atende os requisitos da certeza científica. Nós temos que ter um grau de certeza muito alto. Temos que ter um grau de certeza científica muito alto para atingirmos a confiabilidade. A prova não precisa ser científica, ela tem que ser confiável, certo? De novo, a prova não precisa ser científica, ela pode ser apenas técnica, ela pode ter apenas comparações. Agora, o que eu não posso abrir mão é da confiabilidade. O método tem de ser confiável. Fechou? Adiante, princípio da documentação, já falamos, as perícias criminais oficiais elas vão estar relatadas em um laudo pericial, esse laudo pericial tem que ser assinado por um perito oficial, esse perito oficial tem que ter ingressado no cargo de perito criminal de forma regular e estar praticando perícias compatíveis com a sua formação acadêmica dentro do possível, mas
sempre que possível, esses laudos periciais têm que ser revisados pelos pares. Então, nós vamos, dentro do possível, trabalhar com uma ideia de independência, de harmonia e, principalmente, de autonomia científica. O perito formado na formação X é revisado pelo perito da formação Y e assim por diante. E, sempre que possível, o exame pericial é realizado por 2 peritos. Certo? Lembrando também, pessoal, quem vai prestar o concurso para papiloscopista deve saber que o papiloscopista também elabora laudo pericial, certo? Ele aplica o método comparativo e demonstra lá as conclusões que ele chegou no laudo pericial. Ele também faz perícias de danos em patrimônio público, danos em propriedades privadas. Então, a documentação vai se dar através do laudo pericial, que nós vamos ter uma aula só sobre o laudo pericial mais adiante, tá? E por fim, pessoal, o princípio da probabilidade, ou seja, não basta eu ter a possibilidade, eu preciso que haja um grau alto de probabilidade para que a minha conclusão pericial não seja leviana, certo? Então, dizer apenas que é possível é muito vago, isso tem que ser provável. Então, nós temos que indicar um grau de probabilidade quando nós falamos em possibilidades, hipóteses, certo? Então, é sempre muito válido no laudo pericial, ainda que não questionado, o perito criminal fale lá das possibilidades e das probabilidades. Tudo bem? Então, o Hans Gross vai falar aqui no manual do juiz lá dos princípios que ele achou adequado. Ele nomeou alguns outros aqui, princípio da observação, documentação, análise, comparação, ó, ele colocou tudo numa coisa só, mas na verdade nada mais é do que aquilo que nós acabamos de falar. Princípio da imparcialidade, busca da verdade, mesma forma. Princípio da interdisciplinariedade. Aqui o Hans Gross inova ao mencionar que a criminalística é uma ciência interdisciplinar por natureza. Então ela vai beber de outros conhecimentos, assim como a história e o direito também o fazem, ela vai beber desse conhecimento geral, interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, para obter as suas conclusões e também para se fazer ciência como tal. Princípio da individualidade, já falamos, né, pessoal? Cada a impressão digital é única, então essa individualidade é uma característica do vestígio, deve ser descrita e discutida como tal. Princípio da reconstrução, lembrem lá da reprodução simulada do artigo 7º, nós vamos falar dela já já, e o princípio da cadeia de custódia, que está consagrado no Código de Processo Penal, nós já falamos dele. Fechou? Na próxima, então, a gente continua com os princípios da criminalística.